No dia 16 de abril eu resolvi começar a assistir Kaguya-sama, o anime de comédia romântica que todo mundo vivia falando que era uma revolução desse gênero para a indústria no final de uma década. E pouco a pouco eu fui realmente ficando interessado no que a galera tava dizendo. Eu não imaginava que eu ia conseguir me divertir com uma comédia romântica, mas mesmo assim eu consegui dar uma chance a Kaguya-sama, e me surpreendi bastante com a composição dos seus episódios e da forma de se expressar. Originalmente é um anime que só serve para você se divertir aqui e ali com toda a sua maluquice genial de uma guerra entre mentes adolescentes querendo um relacionamento, mas sem vontade nenhuma em dar o primeiro passo. A questão é que só em eu falar isso pra vocês já acaba soando como algo mais do que um simples divertimento, e isso é bem interessante porque Kaguya-sama coloca algumas coisas aqui e ali pra desenvolver toda a sua maluquice, pra demonstrar que sim, ele quer dizer alguma coisa pra gente. Eu acho bem interessante, por exemplo, o contraste da Kaguya com a mordoma dela durante todos os 12 episódios, aonde a mordoma é o único ponto de bom senso no meio daquilo tudo, e ela vive dizendo que a Kaguya deveria dar o primeiro passo, ou então se declarar de uma vez, porque ela realmente gosta do cara, mas a Kaguya não faz isso. Parece que o anime está tentando dizer que atualmente os jovens pensam mais no quão divertida vai ser a corrida pela conquista da pessoa que ele quer, mas tanto faz todo o resto. Eu vejo isso acontecendo com muita frequência ao meu redor. Alguns amigos dizendo que o relacionamento não deu certo como ele esperava que desse, ou que o relacionamento morreu muito rápido e ele nem percebeu que isso aconteceu, exatamente porque os dois eram bem calorosos enquanto tentavam conquistar um ao outro, mas quando chegaram de fato no relacionamento eles já não queriam mais nada, porque conquistar aparentemente tinha o papel de prêmio na situação toda, e o relacionamento só era uma consequência. O interessante é que ao mesmo tempo que Kaguya-sama retrata essa realidade atual, ele também diz pra gente que os personagens naquele meio ali estão cientes dessa realidade, e eles na verdade estão no meio dessa guerra toda por duas coisas. Primeiramente, eles querem entender o quão importante eles são um para o outro no meio daquilo tudo, e segundamente, eles não querem ser aquela pessoa que é mal vista pelos alunos do colégio que estão ao redor deles. É tudo uma questão de se rotular para alcançar o que você acha que está certo através do que uma sociedade inteira te impõe, porque todos vão te tratar mal, então você tem que ser o que o colégio acha legal, e os seus sentimentos ou os seus ideais acabam ficando de lado durante todo esse processo. É até por isso que eu gosto do episódio 12 inteiro, porque eles amadurecem muito a maneira de pensar, sem nem perceber que estão amadurecendo. O Shirogane inclusive age por impulso e totalmente pelos seus sentimentos durante toda a situação da Kaguya, querer ver os fogos de artifício, e isso é super interessante, sem falar na cena onde eles correm pelo colégio inteiro sem se importarem com o que as pessoas vão falar, porque eles não estão nem prestando atenção nas pessoas que estão observando eles enquanto eles correm pelo colégio. Talvez a ideia que o anime tenha tentado passar através dessas cenas é que quando você ama de verdade, não importa o que as pessoas vão pensar de você. Como eu já disse, eu acho que tudo isso é super importante e interessante de se trabalhar em um anime de comédia romântica, onde o tema subentendido principal é a preocupação alheia com o que as pessoas vão pensar e etc. Só que o maior problema disso é essas cenas acontecerem no final da primeira temporada, o que na verdade é um precursor para uma segunda temporada que vai continuar a história com toda essa temática. Tirando toda essa parte metafórica do anime, ele é super divertido, tem personagens cativantes e algumas cenas foram engraçadas pra mim, que não costumo dar risada com nenhum anime, diga-se de passagem. Então pra você que vê graça em animes como Konosuba, que eu não vejo o mínimo de comédia naquilo, talvez você dê bastante risada com Kaguya-sama, porque ele realmente se esforça ao máximo para ser sutilmente engraçado. A personagem Chika é muito legal, muito divertida, ela dá o ar da graça em diversas cenas do anime inteiro, principalmente quando se trata das batalhas psicológicas entre a Kaguya e o Shirogane em tentar fazer com que um se declare para o outro. A Chika quase sempre acaba estragando a ideia deles dois ali no meio, então é bem legal de se acompanhar também. Ainda tem a questão de que essa é uma comédia romântica com uma animação excelente, principalmente falando nos momentos em que os personagens supõem que algo vai acontecer ou se lembram de algo, e aí você tem uma cena com efeitos de uma fita VHS, fita de videocassete no caso, para quem não conheça. A situação de uma fita VHS é esplêndida demais, eu posso dizer facilmente que esses são os momentos mais legais do anime inteiro para mim, é uma pena que eles acontecem quase nunca. E é claro, eu não poderia deixar de falar sobre o Ishigami, que é um personagem bem característico. Ele é tímido e recluso, mas quando tem uma oportunidade acaba sendo sincero demais com as pessoas, e isso dificulta muito na comunicação. É um belo exemplo de muita gente que assiste animes e agem assim.
Até porque você vê esse personagem se desenvolvendo e dá pra aprender um pouco como abandonar isso. O problema é que a mensagem não vai se fixar, porque a piada do cara ser recluso e ser sincero demais tem que continuar existindo para que a comédia do anime funcione dentro dos parâmetros dos 4 personagens principais da série. Então fazer o que, né? E para finalizar, eu gostaria de citar o episódio em que a Kaguya começa a usar o Twitter. Eu acho muito interessante a cena em que a mordoma dela fala que tem gente com foto de anime no Twitter e a Kaguya automaticamente diz que não tem interesse em seguir esse tipo de gente, ou sequer ouvir falar sobre esse assunto. Isso é bem legal porque acaba quebrando a quarta parede e, parando para pensar, acaba sendo um preconceito do bem, que inclusive os próprios japoneses têm. Eu acho que o Japão é o país onde se tem mais preconceito com quem assiste anime, então é meio paradoxo, digamos assim, é meio contraditório, mas o Japão, se eu não me engano, é o que tem mais preconceito com quem assiste anime. Então isso na teoria pode parecer ruim, essa questão do preconceito com quem assiste anime e tal, e ter mostrado isso no anime, na questão do Twitter ali, mas na prática é muito bom. Passar para as pessoas uma sensação de perigo quanto a se isolar e viver uma vida onde você só assiste desenhos e não tem interesse em conhecer o mundo de fora é muito bom, porque ninguém vai se sentir confortável em ser isolado e só ficar em casa jogando videogame e assistindo desenho. Então é por isso que talvez isso seja um preconceito do bem, e Kaguya obviamente usa isso como uma piada. Porque é um anime de piada, né? Fazer o quê? Mas é óbvio que em qualquer coisa uma mensagem está sendo passada, né? A gente não pode deixar a mensagem de lado só porque é um anime de comédia. Então, concluindo toda a minha linha de raciocínio, Kaguya-sama é um anime muito bom. Eu dei nota 8 no My Anime List e acho que é bem divertido e interessante em muitos pontos que provavelmente só eu peguei, porque talvez eu pense demais enquanto eu estou assistindo alguma coisa. Mas enfim, é isso aí, pessoal. Pensar é ótimo. Pensem também, tirem conclusões nada comuns de animes ou mangás, isso é necessário. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e muito obrigado por ter visto mesmo até aqui. Um grande abraço e eu te espero no próximo vídeo, hein?